Oi, amigos, boa tarde. Uma boa tarde para você. Motorista dirige na contramão em avenida movimentada. Quem viu a cena ficou assustado. Ele não estava bêbado, mas pode ter ficado desorientado por causa de um problema de saúde. Mais um bandido tenta assaltar policial e acaba morto. É o segundo caso em menos de 24 horas. A população tentou impedir que o criminoso fosse socorrido. Confusão no camarote. O jovem ficou com o olho inchado, marcas pelo corpo. A vítima diz que foi agredido pelo segurança de uma casa de shows. É um problema de saúde e uma situação constrangedora. A dona de casa tem 37 anos e já é obrigada a usar fraldas porque não tem controle da bexiga. Só um exame específico pode indicar a origem da doença, mas a paciente esbarra na lentidão da rede pública. Violência urbana muda hábitos de moradores. Condomínios estão proibindo a entrada de motoboys que entregam pizza, remédios ou uma medida para evitar a ação de ladrões disfarçados. Pai negocia a vida da própria filha. A adolescente ficou refém do namorado durante 2 horas. O suspeito não aceitou o fim do namoro. Você sabe a função do apêndice? Fique tranquilo, nem os médicos sabem. Mas ele se manifesta, ganha destaque negativo. Bate uma dor insuportável que muitas vezes termina em cirurgia. Então fique ligado no Fala Doutor. Vamos mostrar a diferença entre apendicite aguda e outros sintomas que podem dificultar o diagnóstico. O TN traz ainda ofertas de emprego. E uma caminhada contra um inimigo frágil, mas capaz de derrubar gente grande. O TN dá uma força no combate à dengue. Tudo isso e muito mais aqui No Tribuna Notícias, primeira edição. A gente volta rapidinho. Segura a onda aí. Uma situação inusitada no trânsito da capital. O motorista entrou na contramão em uma das avenidas mais movimentadas. Exames comprovaram que ele estava sóbrio, mas pode ter ficado desorientado por causa de um problema de saúde. Veja aí, ó. A foto feita por um universitário mostra o carro parado na contramão da Avenida Vitória. Foi no bairro Nazaré, na capital. Era por volta das 9 horas da noite. A situação inusitada chamou a atenção de várias pessoas que passavam pela região. Elas acionaram a guarda municipal. De imediato sinalizamos a via, para não causar transtorno e acidentes. E aí conseguimos fazer com que a pista fosse liberada, juntamente com populares, retirar o mesmo em local seguro. O motorista seguia em direção à Praia do Canto. Ao chegar aqui neste ponto da Avenida Vitória, ele curvou em direção à Avenida Marechal Campos. Mas ao invés de seguir no sentido Maruípe, o condutor invadiu a contramão. O motorista foi retirado do carro e o veículo removido. A polícia militar também foi chamada e o condutor submetido ao teste do bafômetro. O resultado do teste constatou que ele não ingeriu bebida alcoólica. Familiares contaram que o homem sofre de hipoglicemia e estava sem comer nada há 5 horas. Depois de realizar o teste, o condutor foi liberado. Tentou assaltar a pessoa errada e acabou assassinado. Um policial civil que estava de moto reagiu e matou o bandido em Vila Velha. E esse foi o segundo caso em 2 dias de bandido que tenta assaltar policial e acaba sendo morto aqui na Grande Vitória. O vídeo mostra o criminoso caído no asfalto. Ele está ferido e rodeado pela população. O bandido foi baleado em uma tentativa de assalto. Ele queria levar esta moto, que pertence a um policial civil. O policial estava parado no sinal de trânsito quando foi abordado pelos bandidos. Testemunhas contaram que os 2 assaltantes chegaram de moto e encostaram na moto em que estava o policial. Eles anunciaram um assalto e o que estava na garupa desceu do veículo. Ao ser revistado, o policial reagiu e atirou contra o bandido. A tentativa de assalto aconteceu neste cruzamento no bairro Alvorada, em Vila Velha. O outro bandido conseguiu fugir. Este caminhoneiro de 44 anos estava próximo ao local onde tudo aconteceu. Ele conta que ouviu pelo menos 4 tiros. Eu escutei os disparos, aí eu saí na rua para olhar aqui. Quando cheguei, ele estava caído já, agonizando já. Um dos disparos atingiu a moto do policial.
Com o criminoso, a polícia encontrou um revólver com bastante munição. O bandido, que estava sem documentos, foi levado para o Hospital São Lucas, em Vitória, mas morreu a caminho da unidade. Segundo o caminhoneiro, alguns moradores tentaram impedir o socorro. A população queria que não socorresse. Deixa morrer, porque é bandido, foi assaltar o cara certo, que foi assaltar um policial. O policial civil não foi identificado pela PM. Segundo os militares, ele foi encaminhado para a delegacia patrimonial. Um criminoso também foi morto depois de tentar assaltar um sargento da Polícia Militar. O policial estava parado em um sinal de trânsito quando foi abordado por 3 bandidos armados. O militar reagiu e acabou baleando um dos criminosos na entrada do bairro Marcílio de Noronha, em Viana. Renato Borges de Souza, de 19 anos, morreu antes mesmo de ser socorrido. Quem tiver informação do outro suspeito, ligue 181. E um motorista que teria passado mal ao volante caiu num córrego e morreu. O acidente aconteceu na BR-262. O fiscal de obras de 60 anos, identificado como Valdeve da Silva, perdeu o controle do veículo, capotou e caiu no córrego perto de Areinha, isso em Viana. De acordo com a polícia, o condutor seguia de Domingos Martins para Cariacica. Testemunhas viram o motorista fazendo zigue-zague na pista bem antes de perder o controle. O volume de água do córrego era muito pequeno, por isso não dá para afirmar se ele se afogou. Só a perícia pode apontar a causa da morte do condutor. 500 toneladas de rocha vão ser retiradas de dentro do canal da Costa em Vila Velha. O trabalho nunca foi feito e é só uma das ações para tentar evitar os alagamentos que sempre acontecem no município. O desenho mostra a extensão da obra. A cor mais escura é a da rocha. Alvo desse trabalho são 1.500 toneladas de pedras que serão retiradas de 100 metros de extensão do Canal da Costa. Trabalho que deve levar 45 dias. A ordem para o início de retirada foi dada hoje pelo prefeito Rodney Miranda. A rocha está localizada no trecho do Canal da Costa, que fica entre as avenidas São Paulo e Champanhar. Ampliada a largura deste trecho, vai permitir uma vazão maior da água até a Baía de Vitória. Essa obra está dentro do plano de contenção de enchentes da prefeitura e, de acordo com o prefeito, vai levar cerca de 1 ano para ficar pronta. É que ela não vai se limitar apenas à retirada desses 100 metros de rochas. Nós temos 8 pontos para enfrentar e vamos ainda aprofundar o canal e tirar toda a sujeira. É uma obra que vai se estender até o final do ano. Não dá para calcular ainda o volume, porque essa obra nunca foi feita. Tá? Há mais de 20 anos não fazia limpeza. E nunca foi feita essa derrocagem de pedras como nós estamos fazendo agora. Mas eu acredito que vai facilitar muito a vazão da água e vai evitar que a água invada ou dificultar que a água vá para o meio da rua, para as casas, para as residências das pessoas. Nós estamos trabalhando, tentando conscientizar a população que esse lixo, esse entulho que ela joga nos canais está se revertendo para ela, contra ela, no sentido de que impede a passagem da água e a água acaba extrapolando os canais e indo para as casas. Amigos, nós vamos mostrar agora a história da Silvana. Ela tem um problema na bexiga, não consegue controlar a urina. Há quase 2 anos, Silvana tenta conseguir um exame na rede pública de saúde. Acompanhe o drama. Aos 37 anos, Silvana convive com um problema constrangedor, uma incontinência urinária agressiva. Eu perco noite de sono, não durmo, sento na beira da minha cama, choro e pergunto todo dia a Deus que dia que eu vou voltar a ser uma mulher normal. Às vezes, é obrigada a usar fralda para não molhar a roupa ou a cama. Senão tem que comprar absorvente pós-parto para dormir. Não é fácil, não. O constrangimento dela poderia ter sido minimizado. Ela luta no Serviço Público de Saúde para fazer uma urodinâmica. Este urologista explica que o exame pode ajudar os médicos a descobrir o que tem provocado o problema e também ajudar no tratamento. Medindo se tem retenção, se a urina sai com pressão ideal, se ela tem algum problema na bexiga, na uretra, nos músculos, problemas neurológicos, para avaliar o que está causando o distúrbio de perda miccionais, entre outros.
Mas lembrando que esse exame é um exame complementar, que a história clínica leva também dá uma ideia do que a gente tem nesse caso. A importância é para separar se o paciente é um tratamento clínico ou é um tratamento cirúrgico. A peregrinação de Silvana começou em meados de 2012 no posto de saúde em Manguinhos, aqui na Serra. Ela passou pelo clínico geral, que a encaminhou para o urologista, e foi este profissional que pediu a urodinâmica. Em novembro do mesmo ano, ela voltou ao posto para dar entrada no pedido de exame. 16 meses se passaram e até agora nada foi resolvido. Faço um apelo. Se a Secretaria de Saúde não pode liberar meu exame, o exame se chama urodinâmico. Se tiver alguma clínica particular que faz esse exame, por favor, me ajude. Segundo o urologista, casos como o de Silvana são mais comuns do que se imagina. É muito frequente, na mulher, principalmente, mais frequente que o homem, porque a uretra é curta, tem 3 a 4 centímetros e pode acometer em qualquer idade. Geralmente, a mulher adulta jovem já começa a se queixar de qualquer idade, não tem, é muito frequente mesmo. A dona de casa espera que o mais rápido possível possa ter uma vida normal novamente. Só através desse exame que foi tanto como o urologista falou, como o ginecologista. Sem esse exame não tem como eles fazer nada por mim. Olha, de acordo com a Prefeitura da Serra, por causa da data de solicitação, a paciente deve retornar à unidade básica de saúde de Manguinhos e procurar a gerência, para que seja feita uma nova avaliação e o encaminhamento para o exame. Eu acho, assim, o cúmulo da humilhação que a gente acabou de ver, o cúmulo da humilhação que nós acabamos de ler como nota, você entendeu? Essa peregrinação, nós mostramos aí na reportagem o drama dela, ela já foi e voltou lá da Unidade Básica de Saúde de Manguinhos várias vezes, como disse o repórter Felipe. Quer dizer... Não dão atenção, né? Por favor, fica aí o nosso apelo também, inclusive para uma clínica particular que esteja vendo, já que o SUS não cobre, né, a nossa saúde, né, a saúde de todo mundo pelos impostos que a gente paga. E a Silvana merece, a Silvana merece, viu? Uma humilhação. Moradores de prédios perdem a mordomia em nome da segurança. Em vários locais, os motoboys não podem mais subir para fazer entregas. Olha, a medida tem sido tomada para evitar os assaltos. No ano passado, mais de 2.000 condomínios e casas foram alvos de bandidos. Câmeras, alarme, porteiro, nada disso inibe a ação de criminosos. Em todo o ano passado, mais de 2.000 condomínios e residências da Grande Vitória foram alvo de bandidos. Os dados são da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Vila Velha foi o município que teve o maior número de furtos e roubos. Foram quase 800 casos. Em segundo lugar vem a Serra, depois Vitória e Cariacica, com pouco mais de 400 casos. Na tentativa de evitar crimes, aproximadamente 1.600 condomínios da Grande Vitória decidiram barrar a subida de entregadores de lanches, de medicamentos e de gás nos apartamentos. Este prédio, localizado na Praia do Canto, na capital, foi um dos que adotaram a medida. Aqui, o morador não tem mais mordomia, não. Precisa descer e pegar a encomenda na portaria. É que desta guarita, o motoboy não passa. Na época houve uma certa resistência de alguns moradores, mas foi visto que era necessário em relação à violência que está ocorrendo e tudo. E isso está sendo feito mais ou menos uns 5, 6 anos e funciona bem. O assunto é polêmico e divide opiniões. Para o Sindicato dos Motociclistas Profissionais do Espírito Santo, isso é discriminação com a categoria. E ainda por cima, atrapalha o serviço dos motoboys porque atrasa as entregas. O que vai acontecer? Vão deixar, o cliente vai se arrumar, vai colocar roupa, esquecer o dinheiro, tem que pegar o elevador e a gente está lá esperando. E nesse percurso que está esperando, tem outras entregas para ser feitas. Ainda segundo Alexandre, a empresa que oferece o serviço deveria elaborar senhas junto aos clientes para evitar esse tipo de constrangimento para os entregadores. É um jeito de diminuir, né, esse constrangimento, mas tem de criar um vereador, um deputado estadual, criar um sistema de lei para poder fazer isso. Já este especialista na área de segurança considera que toda medida que visa combater crimes é válida. Na opinião dele, segurança não é um problema só da polícia, é de todos. Qualquer medida que você tome nessa situação é válida. Ela vem para somar e para minimizar os riscos. Aqui
quinta-feira de empregos no TN começa com vagas para cozinheiro, caixa, operador de telemarketing e auxiliar de produção. Cadastro no site www.lincepsicologia.com. O caso da universitária assassinada pelo ex-namorado em Vila Velha. O enterro da jovem foi marcado pelo sentimento de revolta. Em depoimento à polícia, o rapaz deu detalhes do crime e disse que matou porque a ex-namorada sabia demais. Uma cerimônia marcada pela revolta e também pela dor. Familiares e amigos da jovem estavam inconformados. Esta vizinha passou mal e teve que ser amparada. Todos se perguntavam o porquê de tamanha brutalidade. A mãe da estudante estava muito emocionada. Dona Selma não quis falar sobre o crime. Esta outra vizinha conta que o casal tinha constantes brigas. Eles sempre tinham discussão na rua, entendeu? Não sabia o motivo por quê, porque a gente não pergunta essas coisas, né, intimidade dos outros, mas eles discutiam frequentemente na rua. A estudante trabalhava como vendedora bem aqui nesta loja, na Praia da Costa, a poucos metros do local onde foi assassinada. O proprietário do estabelecimento e também colegas de trabalho da vítima ficaram chocados com o crime. Nesta quarta-feira, a loja permaneceu assim, com a porta fechada. Bárbara Richardelli, de 18 anos, foi assassinada na última segunda-feira. Ela foi estrangulada e levou um golpe na cabeça com esta cavadeira. O autor do crime foi o ex-namorado da vítima. Christian Cunha se apresentou ontem mesmo na divisão de homicídios em Vitória. Sem apresentar nenhum traço de emoção ou arrependimento, o jovem confessou o crime. A mãe de Bárbara também esteve na delegacia. Indignada, queria punir o assassino da filha com as próprias mãos. Eu vou arrancar os olhos dele, eu fazia com ele, que ele fez com a minha menina. Era um moço de menina. Em depoimento, Christian contou à polícia que matou a ex-namorada depois de uma briga. A discussão teria começado porque fotos dela seminua teriam vazado na internet. Por este motivo, o namoro de 1 ano e 3 meses teve fim antes do carnaval. O rapaz tentava uma reconciliação, mas ela não aceitou. Na noite da última segunda-feira, Christian levou a jovem para o local onde trabalhava e a matou. Durante a madrugada, ele colocou o corpo de Bárbara no carro do pai e depois abandonou na rodovia Darli Santos, também em Vila Velha. Você vê um jovem de 19 anos com uma condenação tão grave como essa, é uma pena, tanto para o jovem que matou, né? E pior ainda para a jovem que morreu e para a família dela, né? Você pode perceber o desespero da mãe, e não pode ser diferente, porque é uma coisa que realmente nos causa repulsa. Bom, a polícia explicou que, na verdade, o Christian não se entregou. Ele caiu numa emboscada preparada pela tia de Bárbara, que marcou o encontro com ele e chamou os policiais. Se condenado, Christian pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Christian, um verdadeiro psicopata. Polícia faz operação e apreende drogas em Guarapari. Policiais militares e civis cumpriram mandados de busca e apreensão em 3 bairros durante a manhã. 5 pessoas foram detidas, entre elas 2 menores. Foram encontrados 2 quilos de maconha, além de papelotes de cocaína e pedras de crack. Irmãos alegam terem sido agredidos dentro de uma boate em Cariacica. O plano era sair de casa para se divertir. Os irmãos aguardavam ansiosos pelo show de funk, mas foram expulsos da boate. Deixaram o local assim, o de 27 anos, com o olho roxo, inchado e cheio de marcas no corpo. O mais novo, de 25 anos, com a boca e as costas machucadas. Os hematomas, segundo eles, são resultado de uma agressão que sofreram por um segurança. A casa noturna fica aqui no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica. Os irmãos compraram ingressos para curtir um show de MCs na pista. Mesmo sem pulseiras, entraram na área VIP. Foi quando um dos seguranças se aproximou dos dois e pediu para eles saírem do camarote. Não se sabe ao certo o que aconteceu na hora, mas as vítimas afirmam que começaram a apanhar na frente de todo mundo. Depois foram arrastadas até uma salinha que fica nos fundos da casa noturna, onde teriam sido agredidas ainda mais e por pelo menos 6 seguranças. Eles me pegaram assim mesmo, pegaram por trás. 2 seguranças já veio me batendo no meu olho. Foi me arrastando uns 30 metros arrastando, batendo só no meu olho. Em vez de ele
Em vez de ele colocar nós para fora, ele levou nós para a sala. Chegando na salinha, começou a bater mais ainda, mais ainda. Cheguei até a desmaiar, minha cabeça botando na parede várias vezes. As camisas que os irmãos usavam ficaram nesse estado, rasgadas e sujas de sangue. Constrangidos com a situação, os dois procuraram a polícia e registraram este boletim de ocorrência. A tia das vítimas está revoltada. Diz que os sobrinhos foram humilhados. O sentimento de revoltante, que meus sobrinhos são trabalhadores, desde pequeno, nunca mexeu com nada errado. E os seguranças estão aqui para proteger, não para espancar, igual eles estão fazendo. Então eu quero que a justiça faça a justiça, porque isso não é coisa que se faça com ninguém. Nem um cachorro a gente se faz isso. De bater, de espancar, de deixar marca no corpo, lesões no corpo. O rapaz estava moído, né? Um representante da boate informou que os dois pularam para a área VIP. Foram orientados a se retirar, mas ameaçaram a dona do local. Um amigo tentou defender a mulher. A administração ressalta que o segurança não encostou nos rapazes. Quinta-feira, 20 de março, vejo que é destaque no jornal A Tribuna. Policial civil reage a assalto e mata bandido com 2 tiros. Juiz reclama de preguiça de advogada em processo. Vendedores são investigados por roubar dados de cartão de crédito. Minha vida acabou, diz pai do rapaz que matou a ex-namorada. Flamengo cai na altitude e fica perto do adeus. Não deixe de ler ainda nesta edição de A Tribuna. No AT2, Pagodeiro lança os 10 mandamentos do amor. Promoção para concorrer a 20 super kits de chocolate. E no Sobre Rodas, séries especiais para a Copa. O projeto que previa a instalação de grades de proteção na terceira ponte foi arquivado. Os deputados aprovaram o parecer da Comissão de Justiça, que declarou o projeto inconstitucional. A comissão afirmou que o Legislativo não pode interferir em contratos entre o governo e concessionárias. Chegou a hora do Fala Doutor e o assunto é apendicite. O problema é comum entre os jovens, mas pode atingir pessoas de todas as idades. O principal sintoma é uma dor muito forte na barriga. Como qualquer outra criança, Marcos Vinícius, de 6 anos, adora brincar e aprontar de vez em quando. Mas, recentemente, toda essa energia foi substituída por uma dor insuportável. Vini estava com apendicite. Mãe, eu tô com dor aqui, no pé da barriga. Aí já vai mais ou menos um mês ele falando dessa dor. Aí chegou um dia ele, começou, fazer vômito. Falei, não, vou levar, alguma coisa está acontecendo. Aí cheguei, levei ele lá no UPA, chegou lá, eles falaram que era gases, não me atendeu direito, nem pegou nele direito. Aí quando chegou lá no infantil, que eles foram fazer o exame tudo direitinho, aí fez o raio-x, aí descobriu que ele estava com apendicite. E foi assim, foi tudo muito rápido. A doença é uma inflamação do apêndice, uma pequena estrutura de até 10 centímetros que fica no intestino grosso. A apendicite ocorre por algum motivo que ocorra obstrução do apêndice. Pode ser um pedaço de fezes, que a gente chama de fecalito, ou então a própria inflamação do intestino que causa essa obstrução. Então, com isso ocorre o aumento do apêndice, ocorre o inchaço, o edema, e pode até ocasionar a perfuração dele, num caso mais grave. Os principais sintomas da apendicite são dores abdominais intensas, acompanhadas ou não de vômito. Se a doença não for diagnosticada o mais rápido possível, o paciente pode até morrer. Se não for diagnosticado e tratado adequadamente, pode levar ao óbito. Da cirurgia de Vinícius só restaram mesmo as cicatrizes. A recuperação foi bem tranquila. Tá ótimo, tá sentindo dor, não tá sentindo nada, Demorou quantos dias para ele voltar a brincar, voltar a toda a atividade dele de novo? 20 dias. 20 dias, já começou até na escola. Já liberaram ele para poder ir para a escola, foi normal. O especialista explica que a apendicite é comum em adolescentes com idade entre 12 e 14 anos, mas que não é difícil aparecer em crianças como Vinícius, em adultos e idosos. Como que é esse tratamento, doutor? Bom, o tratamento basicamente é a cirurgia com a retirada do apêndice
Em seguida, como é uma infecção, ela tem que ser seguida com um esquema de antibiótico, né? Até então, com todo o avanço da medicina, nada foi descoberto com uma função prática do apêndice, né? O que sabe é que os pacientes que têm apendicite, que são tratados como tal, que o tratamento é ressecção, a retirada do apêndice, eles levam a vida totalmente normal, sem nenhum prejuízo. E vamos continuar falando sobre o assunto com o médico Eurico Schmidt. Boa tarde, seja bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigado. Satisfação recebê-lo aqui, doutor. Obrigado. Pelo que a gente percebeu aí, principalmente no finalzinho do Fala Doutor, é isso mesmo, o apêndice não serve para absolutamente nada no nosso organismo? Para nada, para nada. Na só para doer? Só para doer. Na verdade, é um órgão involutivo, então não tem função nenhuma. Não tem função. E ele, como é que ele se parece com o quê? O senhor estava dizendo que ele fica no intestino mínimo, grosso, né? É intestino grosso, fora, né? Dedinho, como se fosse uma lombrigazinha, né? E apêndice, aquilo parece um vermezinho pequenininho. Então aquilo obstrui, aquilo inflama e às vezes até perfura, cai na cavidade, dá uma peritonite. Se não for tratado, o paciente morre, né? Então, quais são os principais sintomas? Assim, os sintomas, vamos dizer, os sintomas iniciais, porque tem gente que confunde com gases. Então, quer dizer, tem uma confusão aí, né? Eu acho que o que é importante no diagnóstico da apendicite é realmente uma história bem feita e um exame físico bem feito. Porque, na verdade, muitas vezes o ultrassom, às vezes a tomografia não dá um diagnóstico. Eu sei. Então, a grande maioria começa uma dor muito forte na boca do estômago. Sempre forte? Não, aí que está, ele é enganoso, às vezes começa diferente. Às vezes começa uma sensação dolorosa, como se fosse um gás, aquela coisa distendida. Agora, é uma dor persistente. O apêndice fica do lado direito, não é, doutor? É do direito. E, pessoal, tem algumas pessoas que dizem que dá uma dor também na perna direita, isso é verdade? Pode acontecer, pode acontecer. Se não der dor na perna direita, acontece de não ser apêndice? Não. Não é comum ter dor na perna. Não fique esperando a dor. Dá dor na perna para achar que é. Só para a gente dar uma sequência, então a gente tem a dor, às vezes, forte, dor persistente. Não é aquela dor e passa, geralmente fica. Ou então aquela dor de gases, né, que vai aumentando, e ela tem uma característica muito interessante, que ela depois migra para o lado direito, ou para baixo, ou para cima, porque às vezes o apêndice está em local diferente, às vezes eles chamam de reto secal, atrás do seco, então o diagnóstico fica mais difícil. Então, esse exame clínico, então... Esse exame clínico, eu acho que a história clínica e o exame físico são os mais importantes do diagnóstico. Lógico, a gente tem ultrassom, temos a tomografia, que nos ajudam. Mas, às vezes, o que acontece, você tem um hemograma normal, tem um ultrassom normal, uma tomografia normal, e é uma apendicite. Olha, então, e nem sempre vem com febre, acompanhado de febre? Nem sempre, às vezes não vem com febre. O mais comum, não ter febre. A febre vem quando você tem uma certa perfuração, ou dá uma peritonite, ou às vezes quando perfurou e o organismo bloqueou. Aí você fica com aquele abscesso, aquela dorzinha, dá uma febrícula, aí o paciente vai ver, faz um ultrassom ou tomografia, dá o diagnóstico. Apendicite inflamado, o aparelho digestivo sofre muito? Olha bem, é muito interessante, a pergunta que a gente às vezes sempre faz para o paciente, é assim, o senhor está com fome? É uma pergunta clássica. Sério? Dificilmente o paciente fala está com fome. Quem é apendicite? Fala assim, não, doutor, eu quero comer. Esse geralmente não é apendicite. É impressionante. Porque você está com fome, sabe? Tem alguma alimentação que pode causar o apendicite? Não é. Uma das causas é as fezes mais endurecidas, um caroço, que obstrui, né? Ou processo inflamatório, alguma coisa assim. O problema de apendicite é sempre cirúrgico? O paciente vai sempre para a mesa de cirurgia, não tem outro caminho? Até hoje você pode operar videolaparoscopia, né? Os ferrinhos, né, que comenta, que é mais fácil, ou então uma aberturazinha pequenininha e você resolve o problema do paciente. A cirurgia é muito invasiva, doutor? Não, toda cirurgia não deixa de ser uma invasão ao paciente. Okay. Mas é uma cirurgia. Se você pega um apêndice no começo, quer dizer, uma inicial, um quadro clínico que eu te falei, essa dorzinha com 12, 18 horas, tá lá, você bota o apêndice para fora, tira, no outro dia, às vezes 2 dias, tu vai embora para casa e acabou, está curado. O senhor falou que apêndice não serve para nada. Para nada. Por que quando a gente nasce o médico já não tira o apêndice, hein? Podia ser assim, né? Evitava vários problemas. Como diz assim,
Eu acho que eu não sei, não tem estatística disso, quantos porcentos que iriam dar bem, mas eu acho que é o seguinte, já pensou se operar todo mundo? Então não dá, é verdade. Não dá certo. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui. E fica aí a orientação para as pessoas. Sentiram essa dor aí? O importante é a dor persistente que migrou para o lado direito. Porque tem outros diagnósticos, tipo cálculo renal, outras coisas. Agora, quando está aqui, barriguinha, aquela coisa estufadinha, persistente que migrou, corre para o médico, que é o início, né? Não necessariamente precisa vir acompanhado de febre e nem com a dor na perna, como muitas pessoas falam. Doutor Eurico Schmidt, muito obrigado pela sua participação aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Obrigada. Um abraço. A seguir, pai negocia a vida da própria filha. A adolescente ficou refém do namorado durante 2 horas. O suspeito não aceitou o fim do namoro. Tá virando febre isso, hein? Você confere também ainda novas ofertas de emprego. Agora... 12h31. Voltamos já. Até já. Mais uma, hein, pessoal? O pai negocia com o namorado da filha para que a adolescente não fosse assassinada. Foram 2 horas negociando com o rapaz de 17 anos. Ele fez a menina de 15 anos refém depois que ela terminou o namoro de 8 meses. Usando uma faca de cozinha mantida no pescoço da garota, o jovem transtornado ameaçava a ex-namorada de morte. Ela sofreu cortes superficiais. O pai é um caminhoneiro de 54 anos que a todo momento tentava conversar e acalmar o agressor. Depois de 2 horas negociando, o garoto soltou a adolescente. A menina foi levada para o pronto atendimento em Itaoca, no sul do estado. E o rapaz foi apreendido por tentativa de homicídio, cárcere privado e ameaça. Infelizmente, ele não vai ficar muito tempo na cadeia, né? O menor, né? Homem acusado de pedofilia é preso em Minas Gerais, acusado de abusar de menores aqui no Espírito Santo. Renato Modesto do Carmo, de 36 anos, foi preso em Barão de Cocais. Estava com mandado de prisão em aberto. Em 2012, a então companheira de Renato descobriu que ele havia abusado da filha dela dos 11 aos 16 anos. A mulher achou imagens das relações sexuais entre os dois no celular do criminoso. A polícia investiga outros vídeos encontrados com Renato. Em um deles, um adulto abusa de uma criança que aparenta ter 5 anos. Outras informações sobre este crime no Ronda Geral com Débora Moraes. Renato, você é um monstro. Lição de combate à dengue é dada pelas crianças em Viana. Elas percorreram ruas do município para alertar os moradores. Alunos da Escola Municipal Dr. Arcílio Tononi, em Viana, se juntaram para uma caminhada contra o mosquito. O combate à dengue agora faz parte do calendário escolar do município. Cartazes, jogos, brincadeiras, para que eles possam absorver de acordo com a idade deles. As crianças percorreram as ruas do bairro Primavera com faixas e cartazes. O objetivo era chamar a atenção de moradores e comerciantes da região para o perigo da doença. Eu aprendi que dengue não se brinca e também não pode deixar lixos no quintal e nem garrafas de água de boca para cima. E essa caminhada chama a atenção também para a quantidade de casos de dengue registrados aqui em Viana. Só até março deste ano já foram 160 notificações, um número preocupante. Diminuiu a quantidade relacionada ao ano passado. Porém, nós temos que combater a dengue, seja qualquer o número. Mas é um número significativo, sim, já que ano passado a gente teve 2 casos, né? Um caso já que foi confirmado de óbito e o outro caso que está ainda em investigação. 300 vagas de emprego para atendentes de call center. Não perca tempo e mande o seu currículo para psicovv@brasilcenter.com.br. Tchau, pessoal. Tchau, amigos. Tchau, Ingrid. Vem aí, Débora Moraes e o Ronda Geral. Tchau.